Capítulo 258 Desespero. A ala direita e esquerda atacou na marca de 3.000 orcs, ou seja, seu objetivo era isolar essas tropas dos outros 6.000 e derrotá-los separadamente. As alas formariam um perímetro, impedindo o avanço dos 6.000 orcs, enquanto Dmitri liderava o exército central para sobrepujá-los. Quanto à cavalaria de lagartos Tarki, seu dever era sediar o centro desses 3.000 orcs, causando caos e os dividindo ainda mais. Ao mesmo tempo que o impediam de se virar e atacar as tropas das alas, que teriam suas costas voltadas para essa direção. Para esse plano funcionar corretamente, cada lado deveria funcionar em conformidade. Se as tropas sob Ícaros, Raul, Dmitri ou Boris falhassem em suas funções, todas as outras seriam afetadas, causando um efeito em cascata. Raul e seus homens haviam avançado cerca de 1/3 do caminho. Entretanto, logo a fadiga começou a atingi-los, eles ainda precisavam cobrir mais 2/3 do caminho. Sentindo a diminuição no ritmo de avanço, Raul franziu a testa. Se eles parassem agora, os orcs se organizariam e eles seriam completamente triturados. Mesmo ele, um tenente, não sairia vivo. Fernando e os demais também perceberam o problema. Aos poucos os orcs começaram a agredi-los, tentando esmigalhar suas fileiras de tropas que avançavam feito uma flecha no mar de inimigos. Se não fossem alguns subtenentes e outros oficiais colocados em pontos estratégicos da longa fileira, sua formação já teria sido quebrada. Porra, isso não vai dar certo. Não vamos conseguir. Marlon gritou. Archie, Noah e Ugner, comigo na frente. Fernando gritou, em plenos pulmões. Ouvindo o comando, os três responderam rapidamente, seguindo Fernando que avançou furiosamente. Nina, que estava mais à frente, viu o jovem avançando com 3 outros em sua cola, então rapidamente entendeu suas intenções. Abram um caminho para o oficial Fernando, rápido. Com suas 2 adagas, Nina cortou os orcs, então fez com que os seus homens criassem um bloqueio, que permitiu o jovem oficial passar tranquilamente. Ao passar pelo bloqueio feito por Nina, Fernando olhou em sua direção, então assentiu. Nesse ponto, os problemas que eles tiveram no passado já haviam se tornado águas passadas. Quando Fernando chegou à frente, junto a Noah, Archie e Ugner, viram Raul, Túlio, Marlon e alguns outros tentando avançar. Porém, a quantidade de corpos eram tantos que estavam bloqueando o seu caminho e mais orcs se precipitaram, dificultando ainda mais. Mesmo que Raul fosse poderoso e matasse qualquer orc comum em um movimento, no fim ele ainda era um homem e estava limitado. Fernando sabia disso, esse era o maior problema do sistema de habilidades. Apesar de fornecer um corpo poderoso e uma força descomunal, em uma batalha com milhares era difícil desempenhar um papel tão significativo quanto os magos. Me protejam! Fernando gritou. Deixa comigo! Imediatamente Noah avançou, barrando tudo à frente com seu escudo. Archie ficou à direita, enquanto Ugner estava à esquerda. Fernando não queria fazer isso, já que haveria muitos questionamentos e indagações a seu respeito. Mas sabia que nesse momento crucial, se ele se segurasse, todos morreriam. Tocando levemente a pedra de mana em seu pescoço, sua expressão ficou resoluta. Então levantou a mão para o alto. Imediatamente uma grande lança de fogo surgiu acima. Svi! Bum! Raul, Túlio e os demais olharam para o lado, ao ver uma grande explosão acertando os orcs na lateral esquerda, olharam para trás. Então viram um jovem em armadura negra, sendo protegido por outros 3, enquanto se preparava para lançar outro ataque mágico. Esse é o oficial Fernando? Túlio gritou, incrédulo, ao ver o poder de sua magia, não era menor do que a força de um subtenente. Pelo menos dezenas de orcs caíram em seu ataque. Bum! 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 Lanças de fogo começaram a ser atiradas na direção direita, formando um paredão de chamas e impedindo os orcs de irem na direção de Raul e os demais. Vendo isso, o mesmo ficou estupefato, principalmente ao ver o poder que a magia que ele lançou tinha. Se aquela bruxa estivesse aqui, ela teria um treco. Raul disse, gargalhando. Mesmo ele não conseguia acreditar na força que Fernando havia demonstrado até agora. A seu ver, o jovem já havia se tornado um monstro incompreensível no sistema de habilidades, estimando que sua força não era menor do que um subtenente. Raul não conseguia entender como o jovem atingiu esse nível de força tão rapidamente, mas não só isso, agora o rapaz havia demonstrado que sua magia também já havia atingido o poder de um subtenente. As tropas aliadas também ficaram estarrecidas ao ver as explosões soando em meio aos orcs.
Aqueles que estavam mais atrás estavam surpresos, pois não se recordavam de nenhum subtenente que era especialista em magias de fogo na vanguarda. Alguns dos soldados até imaginaram se o assassino das chamas, Tom, do pelotão 0, não era o responsável, mas então muitos perceberam que o mesmo estava entre as tropas do pelotão, mais atrás. Com a ajuda de Fernando, Raul conseguiu avançar a passos largos. Sempre que os orcs começassem a se aglomerar em algum ponto, uma explosão atingiria o local, matando-os na hora. Bum! 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 Apesar de cada explosão não ser nem de perto tão forte quanto a que foi usada na batalha na ala direita, ainda era poderosa o suficiente para pressionar os orcs. Em poucos minutos uma centena deles haviam caído. Raul, que viu toda a cena de perto, começou a ficar chocado. Ele não deveria ter problemas com sua compatibilidade? Como diabos esse pirralho tem tanto mana? Magos eram de fato poderosos, mas o maior defeito de um mago era seu mana. Quando o mana de um mago acabava, ele teria que recorrer a poções de mana. Cada vez que usasse poções, seu mana ficaria mais instável e menos efetivo. Até um ponto em que não conseguiria mais lançar magias. Entretanto, Fernando já havia lançado uma dúzia de ataques e não parecia demonstrar sinais de que iria parar. Além disso, Raul não o viu beber um único frasco de poção. Porra moleque, você é a merda de um alto elfo disfarçado? Raul gritou internamente, sem acreditar. Ilgner também tinha uma expressão estranha. Seu jovem líder vivia dando-lhe surpresa atrás de surpresa. Sempre que achava que o entendia, o rapaz viria com algo novo. Nesse momento ficou evidente, tanto para Raul, quanto Ilgner e alguns outros poucos, que o jovem tinha algum segredo que sustentava sua força e seu crescimento absurdo. Ilgner sabia das veias de mana, já que Fernando compartilhou isso com ele, melhorando em muito a velocidade de resposta de seu mana. Não só isso, aos poucos sentiu que estava começando a controlar melhor, lançar magias simples começou a ficar cada vez mais fácil. Apenas isso já era um segredo suficiente para abalar qualquer pessoa. Se houvesse tempo e recursos suficientes, criar um exército de magos não era algo impossível. Ilgner entendia a gravidade disso, por isso exortou o jovem a manter as veias de mana expandidas em segredo absoluto. Apesar disso, agora o jovem revelara algo tão surpreendente quanto. Do outro lado, Ícaros, junto à balena, estavam tendo a mesma dificuldade de Raul. Apesar disso, era proficiente em magias, então mesmo não sendo um mago muito poderoso, abrir caminho em meio a orcs densamente embalados era muito mais fácil. Ao notar as explosões ao longe, tanto Balena quanto Ícaros ficaram surpresos. Perguntando-se quem do lado de Raul tinha tanta habilidade em magia de fogo. De repente, dois grandes orcs surgiram em meio às tropas inimigas. Ao ver seus rostos, tanto Balena quanto Ícaros ficaram pálidos. Estamos quase lá! Túlio gritou, enquanto o grupo avançava a passos rápidos. Logo Raul conseguiu ver as tropas da ala esquerda não muito longe, entretanto sentiu que havia algo de errado. Esperem! Raul gritou, assim que o fez, seus olhos se arregalaram, ele finalmente teve uma visão melhor à frente. Um grande orc com tatuagens em seu rosto e pescoço estava segurando um corpo, levantando-o alto no ar. Era Balena, a tenente da segunda guarnição. Uma tenente havia sido morta. Do outro lado, Ícaros lutava desesperadamente contra outro orc, também com tatuagens em seu rosto. Ambos eram orcs líderes. Túlio, Marlon, então Fernando e os outros chegaram a tempo de ver um dos orcs líder quebrando o corpo de Balena ao meio. Machara! Mais humanos! Um dos orcs líderes disse, com uma voz abafada. Vendo ambos os orcs líderes olhando em suas direções, tanto Raul, quanto Fernando e os demais sentiram seu sangue congelar.